A Bíblia nos diz que nós nascemos pecadores. Há muitas passagens bíblicas que falam a respeito disso. Davi, no Salmo 51, diz que ele foi formado em pecado, nasceu em iniquidade, termos semelhantes a esse que eu estou usando agora. Também no livro de Gênesis, capítulo 6, está dito que Deus viu que o coração do homem era mau desde a sua mocidade, inclinado a todo mal. Também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, está dito de que não há um justo, não há nenhum sequer, todos se desviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma de que o homem é pecador desde o seu nascimento. Isso se dá por conta da queda do homem. Deus criou Adão e Eva, os colocou sob teste, eles desobedeceram a Deus, comeram da árvore proibida, com isso eles se tornaram pecadores e transmitiram para toda a sua descendência a natureza corrompida do pecador. Não somente isso, mas também toda a culpa. Não é? O pecado original implica não somente na corrupção do pecado, que é transmitida por geração ordinária, mas também na culpa diante de Deus pelos pecados cometidos. Então, a pessoa nasce pecadora. Ela, desde o ventre da sua mãe, ela está contaminada. E nós transmitimos a nossa natureza pecaminosa aos nossos filhos e assim por diante. Então, não há ninguém nascido de mulher, com exceção de Jesus Cristo, que não seja pecador desde o início. Alguém pode perguntar se não seria injusto a gente ser condenado pelo pecado que o pai ou o avô cometeu. A verdade é que Deus vai nos condenar pelos nossos próprios pecados. Nós herdamos essa natureza pecaminosa, mas a responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa morrerá, disse o profeta Ezequiel. Então não há injustiça da parte de Deus. Nós nascemos corrompidos, à medida que os anos passam, nós vamos aprendendo a pecar cada vez mais, já existe a tendência natural do nosso coração, e é por isso que nenhuma pessoa pode ser salva por si mesma. Ninguém consegue fazer boas obras ou obras meritórias em quantidade suficiente ou de qualidade suficiente para que possa merecer o favor de Deus, o perdão de Deus e a sua misericórdia. Lá no Salmo 51, no verso 5, Davi disse assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já mencionei, mas deixe-me explicar mais um pouco aqui. Essas palavras de Davi reconhecem o seu pecado diante de Deus. E aqui encontramos a verdade sobre a condição moral e espiritual do homem diante de Deus. O que é que essas palavras de Davi nos ensinam? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Que nós já nascemos em estado de pecado diante de Deus, que essa corrupção é herdada dos nossos pais, que ela é a causa dos pecados atuais que nós cometemos e que somente quando nós reconhecemos isso é que podemos entender o valor da obra de Cristo e a necessidade do novo nascimento. Você agora pode entender por que a gente fala tanto. É preciso nascer de novo, porque a gente fala de novo nascimento, da regeneração do Espírito Santo. É preciso haver essa mudança na nossa natureza pelo poder do Evangelho para que nós possamos servir a Deus e fazer a vontade dele aqui nesse mundo. Se não for a graça de Deus mediante Jesus Cristo, estamos todos perdidos. Mas creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa.